Olá, alunos, olá, alunas. Na aula de hoje nós falaremos a respeito de diagnóstico estratégico. O diagnóstico estratégico ele demonstra a sua importância à medida em que em nossas vidas, no cotidiano, né, nós passamos a nos deparar com situações que nos afrontam ao raciocínio a respeito do motivo pelo qual as coisas não ocorrem ou não estão ocorrendo de acordo com aquilo que nós gostaríamos de que fossem. Ou, por outro lado, nós temos uma estrutura de pensamento administrativo, de gestão dentro das nossas organizações e essa linha de raciocínio nos leva a pensar a nossa própria estrutura e a repensar os nossos processos internos ou mesmo a nossa interação com o nosso ambiente. Então, por esse lado, nós entendemos que o diagnóstico ele é importante para que nós vejamos o cenário em que nós estamos e o contexto cotidiano, a conjuntura em que nós estamos nos deparando. Assim como um médico, para dar um laudo, para lhe fornecer as informações a respeito de uma determinada síndrome ou situação que você se encontra enquanto sua saúde, ele precisa de uma série de exames, métodos, técnicas, ciência. Dentro da administração nós também precisamos disso. E esse diagnóstico que nós fazemos dentro da organização, ele envolve todas essas atividades. Por exemplo, os aspectos internos que nós analisamos, assim como gestão de pessoas, nós analisamos finanças, nós analisamos estrutura de gestão, a própria estratégia da organização, da instituição que nós pertencemos. Né? Essa estrutura interna, ela proporciona uma série de vantagens e também limites para um determinado nível de planejamento que nós estamos desafiando essa organização a propor. Então, esse diagnóstico ele serve nesse sentido, da gente buscar evidências que nos possibilitem dizer assim, quais são as nossas vantagens e quais são as nossas limitações. Por outro lado, além das questões internas, nós também temos questões externas, que nós não temos domínio sobre elas, né? Nós não conseguimos mudá-las, então só nos cabe nos adaptar a essas situações que ocorrem nesse ambiente que nos cerca. Dentro desses ambientes mais gerais, externos gerais, nós temos as questões dos fatores econômicos, nós temos as questões dos fatores sociais, os próprios fatores políticos, fatores legais, né, que envolvem as leis que nos dão amparo e também limitações, e também fatores tecnológicos que também estão presentes nesse ambiente. E ainda tem um ambiente externo operacional, aquele ambiente mais próximo da organização. O próprio mercado consumidor, quem consome nosso produto, quem consome nosso serviço, o mercado fornecedor também, que são, por outro lado, aqueles que nos fornecem insumos, informações mesmo, ou mesmo produtos ou outros serviços, fatores relacionados à concorrência, e isso tudo são denominadas, portanto, forças macroambientais, né, e que nos cabe apenas segui-las, né, tentar adaptar a organização a esses momentos, a esses cenários, contextos, conjunturas ambientais, para que nós permanecemos atingindo aos nossos objetivos. Então, o que nós podemos fazer, né? Quais são as técnicas que nós podemos adotar para tentar desenvolver algum mecanismo para nos dar suporte nessas situações?
Nós temos o chamado benchmarking, que é uma técnica comparativa. Há um entendimento a respeito de que seria uma cópia ou mesmo uma forma de implantar um sistema, um modelo já pronto nas nossas organizações, mas se nós formos analisar a fundo, o benchmarking ele é um sistema, claro, de comparação a um modelo já existente em outras organizações, instituições, porém, ele não pode ser simplesmente aplicado às nossas organizações, ele precisa passar por um processo de aprimoramento e também de ajustes ao nosso cotidiano, à nossa realidade. Então, o benchmark ele nada mais é do que isso, né? Ele é um processo contínuo e interativo com as realidades ambientais, né? Para avaliação de desempenho corrente e estabelecimento de objetivos. Identificação justamente dessas áreas de aperfeiçoamento e essas mudanças nas organizações, né? Aquilo que a gente pretende promover. Nós temos ainda outro modelo chamado matriz SWOT. A matriz SWOT ela é um modelo em que nos proporciona avaliar o ambiente externo e interno, e do lado do ambiente externo nós temos o quê? Nós temos as nossas ameaças e oportunidades, ou seja, aquilo que nos ameaça, aquilo que nos limita e aquilo que nos dá oportunidade de crescimento. E nós temos do lado do ambiente interno as nossas forças e as nossas fraquezas, ou as nossas forças e os nossos pontos a melhorar. Esses aspectos, eles são, como eu já disse, mais facilmente resolvidos, né? Porque eles são internos à organização, então basta ações da gestão da organização para aprimorá-los. Por outro lado, os aspectos relacionados ao ambiente externo, eles cabem-nos ajustes no ambiente organizacional para minimizar essas ameaças e para aproveitar essas oportunidades, né? Existem também limites a essa técnica no sentido de que nem sempre o que vemos como uma ameaça, ela se configura de fato como uma ameaça. E nem sempre aquilo que nós vemos como uma oportunidade também se configura como uma oportunidade. É necessário um olhar muito característico de organização para organização, e pessoas para pessoas, né? E para isso é importante o envolvimento de conselhos que nos apoiam nas decisões para identificar claramente aquilo que nós entendemos como ameaça ou oportunidade, porque sempre, né, nós temos a questão de visualizar ou com pessimismo ou com otimismo. Então, é preciso neutralizar os efeitos dessa visão precária a respeito da gestão, né? Ou o copo está meio cheio ou o copo está meio vazio. Temos que procurar minimizar os efeitos desse senso comum para poder avançar nesses aspectos e métodos da gestão. Bom, alunos, bom, alunas, espero que tenham gostado da aula e fico à disposição para responder os questionamentos no fórum. Muito obrigado.